ele é guia de turismo e também trabalha com eletricidade de automóveis. Mas não é por isso que ele é conhecido aqui no estado, não. Ele é conhecido por ser um contador de histórias. E olha, histórias que muita gente não acredita, né? Mas vou conversar agora aqui com o Luciano Alvarenga, mais conhecido como Lula, né? Entre os amigos dele ali é o Lula. E eu vou querer saber dele direitinho como é que funciona, como é que ele pega essas histórias aí para contar para a população. Ele grava seus vídeos geralmente no Facebook, né? Se você ainda não viu, eu recomendo que você procure o Luciano Alvarenga no Face para poder ter acesso aos vídeos que ele grava lá. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Edson. Seja bem-vindo ao programa Pauta do Dia da Web Rádio Opinativa. Satisfação também estar aqui com você aí, participando do programa, conhecendo, né, o seu trabalho aí. E vim para isso, essa parceria, né? Saber... É isso aí. Lula, eu queria já que você começasse contando como foi que surgiu essa ideia de você começar a gravar vídeos contando as histórias que você tem contato, conhece aí por onde você anda. Sim, tudo começou já na adolescência, né? Na minha adolescência aqui em Roraima, eu viajava muito com os amigos, era de bicicleta aquele tempo, as coisas eram difíceis, mas a gente ia, saía, e tinha coisas que, assim, parecia mentira. Então, depois lendo... De tão fantástico que é, né? De tão fantástico, porque uma vez eu estava lendo Jô Soares, Jô Soares, ele escreveu um puta de um livro, que é O Homem que Matou Getúlio Vargas, né? Uhum. E aí, cara, eu vi assim o Getúlio Vargas e o Jô Soares, ele misturava um pouco da ficção com a realidade. Eu achei aquilo fantástico. Uhum. E eu, nossa, perdão, as histórias que a gente tem são fantásticas, né? Que aconteceram. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma aqui, que todo mundo diz que é mentira, mas olha aí, não é. Vai começar, presta atenção. Olha, um amigo meu foi pescar aqui no Surrão, que é um lugar raso, aqui perto, bem aqui. O Surrão, quase todo mundo daqui conhece o Surrão. Ele foi pescar, quando chegou lá embaixo, foi pescar de mascarita. O Surrão é estreito. Uhum. O Surrão tem 6 metros de largura. Aí ele mergulhou, tava flechando o cubi, botando na linha, né? Aí ele falou pro irmão dele, disse, ei, Sinei, amarra aí, que tem um jaú aqui embaixo, um pai d'égua do jaú. Aí eu assinei com preguiça, comendo pão com ovo, ainda de manhã cedo. Uhum. Aí amarrou com preguiça, fez só 2 voltas, em vez de dar umas 3. Só 2 voltas. Ele mergulhou, quando ele mergulhou, chegou lá embaixo, já passando pela floresta, a luz, né? Uhum. Show! Segura, rapaz! O bicho deu um estardalhaço. Esse jaú batia, balançava as árvores, caía tatajuba, meu irmão. O Alcinei começou a gritar, o que tu flechou, rapaz? Tu é louco. Meu irmão, foi uma correria. Daqui a pouco esse bicho boiou. Irismar, ele boiou, que ele saiu fora d'água, caiu em terra e saiu correndo, levou a arma, levou tudo, foi embora. Sabe o que era? Não era jaú, não. Ele não acertou, foi na perna de uma anta. Nossa Senhora! Pra tu ver, a anta tava lá embaixo. Então são essas histórias que a gente conta, e aí o cara diz, rapaz, é mentira. Pouco tempo depois mataram essa anta, o pessoal ali do Matá-Matá, que é uma comunidade indígena, matou essa anta com a perna flechada. Então são coisas assim. Então essas histórias elas foram surgindo. Uhum. E eu conto elas para divertir os meus amigos, né? E hoje eles, inclusive eles agora, como o Mário, né? O Mário da Padaria Juricaba, o Mário Motores também, essa galera aí, eles disseram assim, Lula é feio chamar o cara de mentiroso. Nós vamos te chamar de pescador. Pescador, pescador. Porque o pescador sempre tem histórias interessantes. Foi uma boa saída. Uma boa saída. Mas você se considera um mentiroso ou um contador de história? Não, um contador de história. Um contador de história, porque a história, ela vem como uma diversão, né? Uhum. É uma forma de... E tu sabe, assim, tu já foi criança e a gente não deve esquecer aquela criança que tem dentro da gente. Sim. Né? O cara não vai fazer papel de criança por aí e tal. Nem isso, não é isso. Mas você não deve esquecer aquela criança que tem dentro de você, que é que faz você se divertir. Sim. Às vezes você está chateado e aquela criança dentro de você faz você tirar um sarro daquilo que você está passando. Então são esse tipo de coisa que eu tento mostrar nas minhas contação de história. Porque
é uma tradição nossa, né? Acho que do brasileiro, se você for ver, na nossa juventude, vamos falar assim, eu acho que a gente está nessa mesma faixa etária, a gente assistia o Sítio do Pica-Pau. Eu tô de cabelo branco, né? Ele não tá porque... Não, eu não tá porque eu tiro, né? Mas ele raspa para poder que eu... enganar os bestas, né? Mas, mais ou menos. É uma sacada. Então, Irismar, o que acontece é isso. Por exemplo, eu assistia muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. Então, a minha vida ela foi pautada nessa questão da arte, né? Da cultura. Então, eu sempre gostei muito. E eu acho que aqui em Roraima, a gente, a cidade está crescendo, está ficando maior e tudo, mas a gente ainda tem aquela pegada de interior, sabe? Aquela coisa que é divertida, a gente ainda conhece as pessoas, você passa por mim, Lula, e aí, tudo bem? Então, eu acho que isso ainda é muito bom a gente preservar, e eu tento, com as minhas histórias, fazer isso, né? Mas como foi que você virou Lula? Aí foi Lula... Foi por causa do... E não é o outro Lula, não, tá? Não tem nada a ver, gente. Eu acho que foi por causa do meu amigo Braulio Pé de Foca. O Braulio Pé de Foca, lá do São Vicente, ele gostava de apelidar o Elvis, final do Elvis, que já morreu, lá do São Pedro, o Elvis, irmão do Euron. Ele gostava de apelidar ele de Queixo, e ele odiava esse apelido, porque ele ficava sempre com dente, ele não cuidava bem dos dentes, e sempre estava com o dente assim, ó, inchado. Aí o Braulio apelidava ele de Queixo. E eu fui curtir. Tu deixa o cara ficar te chamando de Queixo. Aí ele me apelidou de Lula Lelé. Lula Lelé porque o Lula tinha uma cabeçona, o Lula Lelé do Hanna-Barbera, a cabeçona e as pernas fininhas. E isso aí era eu, cara. Eu, quando era criança, o molecão, eu tinha as pernas bem finas, eu era muito magro e só cabeça. Meu irmão, eu dei um murro na cara dele, aí pronto, aí pegou. Foi o fixou, porque a gente era molecão, mas depois fizemos amigo. Foi um dos meus melhores amigos, foi o Braulio Pé de Foca, que Deus o tenha também. E apelido, quanto mais você pega a corda, é verdade, eu já percebi isso. Então, nessa minha juventude, não tinha tanto esse negócio de que hoje fala, o bullying, né? A gente ainda brinca tal com os colegas, né? Hoje... Eu chamo meus colegas pelo apelido, né? E eles também me chamam pelo apelido. Esse apelido já ficou parte quase do meu nome. Já é parte do meu nome. E você era uma criança que botava apelido demais nos outros? Sim. Você tem cara que fazia isso mesmo. Sim. E até hoje porque... Vacilou, pega apelido. Mas, Irismar, é uma coisa, cara, que é nossa, é da gente. A gente aqui do norte, sabe? É porque, assim... Antigamente, né, garimpo, fazenda, essa coisa. Eu quando cheguei aqui, foi no começo dos anos 80, 79, 80. Eu vim morar com a minha avó. Então, quando eu cheguei aqui, cara, era um faroeste aqui. Eu imagino. Então, se apelidava assim. Qual? O Antônio. Qual Antônio? Antônio do Feio. Antônio do Feio, quer dizer. O Zé, mas era qual? Zé de Nana. Zé da Dona Nana. E assim, essa coisa do apelido. E o cara ia botando apelido e ficava aquele apelido. Então, eu só fui pegando o meu também. É isso. Lula, e qual foi a história mais extraordinária que você já contou? Cara, a história mais extraordinária, Conta pra nós aí. A história mais extraordinária que eu já contei é uma história que ela é daqui de Roraima, ela foi criada por um fazendeiro antigo daqui. Ele morreu nos anos 60. Ele morreu quase no começo dos anos 60. Ele chamava-se Jósimo de Alencar Macedo. Ele é patriarca de uma família grande aqui em Roraima. Todos os Macedo, os Massarico, o pessoal é parente do Jósimo. Eu tenho uns amigos que são os bisnetos, tetranetos, que são meus amigos assim de juventude, que é um grande amigo mesmo, que eu ando com ele direto, e eu chamo ele de Macedinho, né? Que é o Augusto. Ele trabalha aqui na praça, o Augusto. Ele tem uma venda de coisa aqui na praça, queria mandar um abraço para ele. Um abraço aí, Augustinho. Um abraço. E tenho também o Júlio, que é o Júlio que a gente trabalhou no Bradesco em 83, mano, 82, 83.
Eu trabalhei com o Júlio, que um dia desse que eu vim descobrir que ele também é bisneto do seu Jósimo, né? Aí eu escrevi a história. Essa história, assim, eu adaptei, eu não escrevi, porque ela foi contada pelo Jósimo, né? Pelo seu Jósimo. Que o nome da história é O Menino que Virou Bezerro. Tem tudo a ver, né? Com esse lavradão, com esse campo. Então, o seu Jósimo, ele era um cara, assim, muito... Ele devia ser um cara muito espirituoso, ele contava as coisas, ele disse que tinha, na fazenda dele tinha um buritizal, que tinha uma cobra tão grande que quando ela se mexia, o buritizal tremia. Ele disse que tinha um negócio de uma árvore lá, que era tão alta que as araras comiam lá em cima, gritava e tu não ouvia aqui embaixo. Então, quer dizer, ele tinha um... Falei a árvore alta, né? Então, ele tinha lá umas mangueiras tão velhas, que as mangueiras pararam de dar manga, elas davam caju, dava aquela abóbora, mas não dava mais manga. Então, por aí sutil, o seu Jósimo era fantástico. E eu garimpando, eu fui descobrindo aos poucos, andando por Normandia. Normandia, se fosse comparar, cara, Normandia, ela é a Bahia de Roraima, a Bahia. Não tem onde surgem os artistas, sim. Né, de música, lá do Brasil, é a Bahia, né? Sim. Pois Normandia é a Bahia de Roraima. Porque foi da onde saíram as bandas, Pipoquinha, Sucuri, é verdade. Se você for ver, tem uma história muito linda. É um berço E saiu, cultural ali, né? e tem tudo a ver com a família do seu Jósimo. O seu Jósimo, ele educava os filhos para aprender a tocar. Isso há 100 anos atrás. Nossa. Então tu imagina, né? É uma parte da história. Então eu, como apaixonado, e depois descobri que os bisnetos eram meu faixa, meu amigo, aí que eu fui. Inclusive eu escrevi a história do menino que virou bezerro, tu vai encontrar lá na internet, Recanto das Letras. Eu escrevi lá, um site para escritor amador. Eu publiquei lá. E eu peguei essa história e entreguei para o Júlio, o meu amigo Júlio. Hoje é coronel lá do Corpo de Bombeiro. Um abraço aí, Júlio. Júlio Macedo. Aí eu entreguei para ele e disse, Júlio, leva pro teu pai, cara, pro teu pai, que teu pai é neto, né? Neto do cara. Já é mais próximo, para ele ver. Aí o pai dele gostou tanto que mandou uma capitiana para mim. Uma rede capitiana, que é uma rede... Legal. É uma rede difícil de você fazer, né, cara? Sim. Inclusive, um abraço pro César também. Espero que ele tenha se recuperado, que é o pai do Júlio, né? E o César, ele é um dos poucos caras que ainda estão vivos que fazem a capitiana. Que é uma coisa que está se perdendo também em Roraima, é esse trabalho com couro, entendeu? Tudo bem que tem chegando pessoas de fora, mas isso é tipo trançado, cara. Cada um tem o seu próprio. O cara que tem no Nordeste, ele não é o mesmo que tem aqui. É verdade. Ele faz muito parecido, mas ele não consegue, muitas vezes, imitar. A técnica é diferente. Porque a técnica que o cara usou aqui foi outra. Por exemplo, um tempo desse agora, morreu um cara fantástico, contador de história também, que eu era fã dele. Sempre que eu encontrava com ele, eu aproveitava para saber uma história que era Bebê o Beré. da Fonte, né? Bebê da Fonte era o Beré. Infelizmente o Beré faleceu, então tem tudo isso, né? Eu vivo nessa pegada, tô sempre encontrando com um, encontrando com o outro. Quando tu quiser ouvir uma aí, tu me contata aí que eu vou te falar. Então é isso. Beleza. Lula, vamos mudar um pouco de assunto. Sim. Você também que trabalha como guia de turismo. Sim. E aí a gente ainda está no meio de uma pandemia, né? Embora um pouco mais, já tenha se aliviado mais um pouco, mas a gente ainda está na pandemia, e a pandemia mexeu com a vida de todo mundo, dos trabalhadores informais, dos trabalhadores que trabalham de carteira assinada, enfim, todo mundo. E você, como guia de turismo, com certeza também deve ter sido afetado Sim. por essa pandemia. Então eu queria que você explicasse para a gente como é que você conseguiu sobreviver, ou se você parou de vez no período. Não. Como é que foi? Como é que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, deu uma parada no turismo, né? E como eu consegui conciliar, até hoje eu sou autônomo, né? Eu sou um trabalhador autônomo, eu tenho uma pequena oficina na minha casa, eu faço reparos automotivos, principalmente na parte elétrica, e quando alguém me solicita para mim no interior, eu vou. Me chama para fazer uma máquina, eu vou. E há uns 20 anos atrás, uns 23, 25 anos atrás, eu enxerguei que o turismo seria um bom aditivo. O turismo,
ele pode não ser considerado a carne do teu prato, né? Porque aqui as condições são muito inóspitas para o turismo. Quando eu digo inóspito, eu quero dizer na questão do voo é muito caro para cá, entendeu? Para vir lá do... Não há incentivo, né? Ou as estradas agora estão melhorando, entendeu? Então, o que acontece? Há 23, 24 anos atrás, quando eu me meti nessa, eu achei que eu podia conciliar, e hoje eu conciliei. Eu conciliei o turismo com o meu trabalho na oficina. Então, o que eu faço? Quando chega um período de alta estação aqui, que é novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, eu me dedico ao turismo, nesse período. Passou de sair, eu me dedico à oficina. Entendi. Só atendo a uma ou outra agência, as agências me contratam, eu sou freelance, mas mesmo assim eu sou credenciado junto ao Ministério do Turismo, tenho carteira de guia, porque é necessário, né? Você precisa conhecer, ter passado por uma academia, para você se reciclar, para você conhecer as leis, que você pode, que você não pode fazer, onde você não pode entrar. E por conta disso, até eu me graduei recentemente, tirei minha graduação, curso superior no IFE, no Instituto Federal, que é a única entidade aqui que tem ainda essa chancela. E tá mudando, né? Outras entidades já estão querendo pegar essa chancela para poder melhorar os cursos de turismo, porque tem melhorado muito, porque nós, Roraima pode ser considerada a Nova Zelândia das Américas. Eu te falo isso pelas minhas andanças. Eu já desci daqui de Boa Vista até Santa Maria do Boiaçu, remando agora em 2020. Bem no começo da pandemia, eu desci, eu e mais 2 colegas. Eu já andei no Monte Caburaí pesquisando com o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Agora em 2016 saiu até um livro. Já andei no Monte Roraima em volta, então eu conheço bastante o nosso estado. Eu não conheço o estado tão bem quanto você, mas eu sempre me questionei por que tanto as instituições governamentais quanto os empresários mesmo não investem no turismo aqui em Roraima. Você vai aqui, você sai aqui de Boa Vista, você vai aqui em Presidente Figueiredo, Sim. que é próximo aqui, Sim. Existe toda uma estrutura, existe toda uma cadeia de restaurantes, de hotéis, de guias de turismo mesmo, que trabalham como freelancer, ou que trabalham para a prefeitura, enfim. Existe um movimento Sim. em torno do turismo. E lá, se você for comparar Presidente Figueiredo com o Roraima, com o Iramutã, por exemplo, fica muito aquém. Né? Porque nós temos muitas condições. Sim. As pessoas falam muito em Tepequém, mas não é só Tepequém que a gente tem aqui de locais bacanas para se visitar. Né? Você mesmo que conhece o estado sabe disso. Né? Aí tem a Pedra Pintada, tranquilo, mas se você vai chegar lá na Pedra Pintada, você não encontra mais nada, você encontra só a pedra no meio do lavrado. Não existe essa logística toda. Né? Eu acho que está faltando muito isso aqui para o estado. Quanto a isso que tu falou, realmente a coisa está mudando. Né? Aqui a coisa está mudando. Por exemplo, hoje nós já temos agências, né, capacitadas. Né? Eu tenho 2 ou 3 agências que eu trabalho, sempre estou trabalhando para elas, e essas agências estão capacitadas, tem pessoal suficiente. Mas é bem recente, né? É recente. Né? As agências elas estão capacitadas, elas vão lá fora, captam esse cliente, né, traz para cá. Aqui ele passa muito bem, porque nós temos lugares já. Hoje, como tu falou de uma questão aí, que é a questão do turismo em terras indígenas, que isso ainda está sendo devagarinho fomentado, o próprio governo do estado está fazendo um trabalho aí, por sinal até é um trabalho que tem dado frutos, né? Esse trabalho tem dado resultado, que é esse trabalho que ele também é um trabalho muito delicado, muito lento, porque é uma instituição você mexer com áreas indígenas, então é delicado. Sim. Então tu falou, por exemplo, da Pedra Pintada, é um dos lugares mais pedidos pelos visitantes que querem conhecer, até por conta da história, que é uma história que está ligada ao passado, 11 mil anos atrás. Mas nós temos aqui uma gama de coisa, por isso quando eu falo que Roraima é a Nova Zelândia das Américas, porque aqui nós temos vários biomas, entendeu? Sim. Nós temos a floresta, nós temos a montanha, nós temos a savana, nós temos as águas, os rios.
né? É um rio que tem 7 cores. Se for comparado com outros rios da Amazônia, o nosso ele tem 7 cores. Ele é um rio que tem uma cor, o Arariquara é uma cor, o Tacutu é outro, Mucajaí é outro, Rio Branco é outro, Anauá é outro, Água Boa é outro. Então, quer dizer, são cores diferentes. Existe uma beleza cênica comparada, que eu falo, à da Nova Zelândia. Por conta também dos povos indígenas, os povos originários, que são esses povos que estavam aí. E esses povos estão aí, cara, como na Nova Zelândia, eles estão falando a língua deles, comendo a comida deles. Então isso é a grande riqueza. Ela só precisa ser enxergada. Ela precisa ser enxergada de uma forma que as pessoas, eu vou investir nisso. Quem está investindo agora, ultimamente, na área da gastronomia, porque se tu for colocar, são 5 setores, né? O guia, o cara tem que ser capacitado. Sim. Esse é a ponta da lança. Ele tem que ser capacitado porque é ele que vai abrir o caminho. É ele que vai transformar um cacho de banana numa coisa interessante. Depois, a agência. É o cara que capta lá fora, é o cara que pesca os clientes, é o cara que vai para a feira vender. Esse cara tem um papel fundamental. Aí depois tu vem com a hospedagem, que é toda a parte hoteleira. Aí tu vem com o transporte, que é aquele, não só transporte escolar, mas o transporte, ele na hora vaga ele faz o transporte do turismo, né? E tu vem com a gastronomia, que é muito importante. E esses 3 setores, eles são os setores que mais as pessoas investem. Por exemplo, ninguém quer correr atrás de ser agência. Parceguia, cara, é uma relação grande. Não, parceguia, eu vou te dizer, é como o cara ser padre. Tu tem que gostar da coisa. Porque eu gosto. Porque senão eu já tinha ido para o emprego público, eu já tinha ido me fichar numa firma. E eu tô nessa daí porque eu gosto. Porque o cara me aciona, eu não posso ter compromisso. Porque eu vou ter que atender aí 20, 25 pessoas de fora, vou ter que explicar o estado. Então isso aí é tipo um celibato. Então o que acontece? Eu digo, esses 2 aqui são os 2 que mais sofrem nessa cadeia. Porque o cara que investe na hospedagem, ele vai atender não só o turista, mas ele vai atender quem vem visitar, quem vem vender, quem vem a negócios, quem vem a passeio, que não é aquele turista. Porque as pessoas não podem confundir turista com o cara que vem a passeio, vai ficar na casa de um familiar, vai ficar ali, não vai gastar. Ou vem a trabalho também. Ou vem a trabalho, né? Esse é um outro nicho, a gente pode achar um lugar para ele dentro do turismo. Mas o turista é aquele que vem para cá para se divertir. Em pacotes, vem pagando hotel, vem pagando guia, vem pagando a gastronomia ali, vem. Tu me entendeu? Mas nós estamos, como eu disse, mesmo agora, a passos lentos, isso é um trabalho muito importante que está sendo feito agora. Esse trabalho. Mas já é um começo, né, Lula? Esse trabalho do etnoturismo, né? É o etnoturismo que vai abrir as portas. Tu sabe por quê? Porque boa parte dessas belezas, elas estão dentro das áreas indígenas. Não são todas. Você falou mesmo Tepequém e outros lugares do sul do estado com pesca, mas boa parte desses atrativos que nós estamos falando, que compreende como a Nova Zelândia, estão dentro das... Então precisa ser trabalhado, mas está havendo uma simbiose, está havendo, sabe, um entrosamento e está a passos lentos. Agora mesmo tivemos com uma moça que é digital influencer, né? A Elizabeth Werneck veio o esposo e a filha, e nós fomos para Raposa, né? Fomos para a comunidade da Raposa, fomos atendidos lá pelo Enoque, que é um dos caras que está à frente desse trabalho, né? O Enoque é um jovem, é um lorde, um cara muito educado, então foi super atencioso com a gente. Então nós tivemos lá, né, com o apoio da Roraima Adventos e do governo, né, e eu fui dando meu apoio como guia também, né, que vê que até que a gente tem que injetar um pouco do tempo da gente. Lógico. Eu fui como guia e foi um passeio assim que eles adoraram, vão levar isso lá para dentro das redes sociais, né, e está caminhando, se Deus quiser, a gente tem muita coisa. Nossa cidade é maravilhosa, o nosso estado, né?
Nosso estado Lula, o que você acha dessa questão dos garimpeiros, dessa invasão de garimpeiros nas terras indígenas em busca do ouro? Isso atrapalha um pouco ou muito o Não, olha, no trabalho de meu vocês? trabalho não atrapalha, até porque a gente não trabalha para essa região, né? A região onde estão os garimpeiros É Yanomami, né? é uma região, Especialmente Yanomami. é uma região que ela fica nas cabeceiras do rio, então para lá a gente não se mete. Mas, de certa forma, esse trabalho ele tem que ser controlado, porque ele traz um desgaste muito grande para essas pessoas que moram lá, para esses povos, e ela traz um desgaste também para toda a sociedade. Então precisa haver um consenso aí, tem que haver um meio que o governo tem que procurar isso, principalmente o governo federal, junto com o estadual, uma forma de conseguir com que essas pessoas consigam trabalhar, sabe? Fazer essa mineração de uma forma a que eles possam ressarcir esses danos causados no meio ambiente, entendeu? Porque se ficar nessa, vai chegar um momento que vai explodir. A própria sociedade não vai admitir, porque isso traz, como a gente vê que a questão do ouro, né? A gente não pode confundir também, porque às vezes a pessoa está confundindo e já fica radical e quer tirar o garimpeiro da praça, né? Meu irmão, tu tá doido, não faça isso não. Aí você não sabe da história, porque quem moveu a economia da Amazônia no começo do século passado foram os garimpeiros de diamante que vieram para cá, casaram com as mulheres daqui, transformaram nas famílias que estão aqui. Esses homens são heróis. Aquela estátua lá, ela foi colocada lá nos anos 50, não foi à toa não, foi uma homenagem. Então você vai tirar essa homenagem agora? Não pode, você tem que pensar um pouco. E tem que separar o joio do trigo, né? Tem o garimpeiro que está trabalhando para sustentar sua família de forma honesta. De forma honesta. E tem aqueles que se intrometeram. Se intrometeram, querem se aproveitar, os aproveitadores. Exatamente, que não são garimpeiros, que são, infelizmente, pessoas de má índole, né? Alguns até que são criminosos, que estão ali no meio, e aí fazem o que eles fazem e acabam comprometendo a vida de quem realmente está ali tentando batalhar, tentando ganhar a sua vida. O seu pão. O seu pão de cada dia. Lula, eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, né, para quem quiser acompanhar as histórias do Lula, né? E aí, o seu canal no YouTube tá um pouco parado. Por que você não retoma? Recomeça a gravar os vídeos ali, porque... Eu vou sempre botando alguma coisa, né? Porque assim, quando eu comecei, eu comecei o canal, que eu ia contar essa história lá dentro do canal. Aí depois eu com preguiça, resolvi contar no Facebook, que era mais rápido, né? Eu botava a câmera aqui na minha frente, aí gravava e já pum no Facebook, não tinha que botar para o YouTube, depois para o Facebook. Mas você falou uma coisa que para frente eu vou devagarinho, né? E a gente tendo esse bate-papo é muito bom, porque é bom que as pessoas troquem ideia, né? Eu agora, por exemplo, vou ficar visualizando lá o seu canal e vou ficar interagindo, a gente vai ficar interagindo, porque tem muito mais coisas. Sim, né? sim. Esse assunto não morre por aqui, tem muitos mais outros assuntos que a gente precisa debater aqui, e eu acho que é isso, acho que o trabalho é esse mesmo. Então, gente, eu recomendo que você acesse, procure o Lula... Luciano Alvarenga no Facebook para assistir as histórias que ele conta. São histórias curtas, que você se diverte, né? Ele realmente é um talento, né? Eu já falei isso para ele anteriormente, estou falando aqui de público, é um talento roraimense, né, que merecia já ter estourado aí, como tem tanto digital influencer hoje no Brasil, que você vai ver o conteúdo da pessoa e não é lá essas coisas, né? Mas aí tem 100 mil, 20 mil, 200 mil seguidores. Então vamos seguir aqui o Lula, o Luciano Alvarenga, no Facebook. Vamos apoiar, porque quando você assistir lá e assistir uns 12 vídeos, você vai saber do que eu estou falando. Luciano, muito obrigado, então, satisfação por ter atendido ao nosso chamado, né? E o espaço está aberto, sempre que tiver novidades, volte para a gente conversar mais, porque com certeza você está me dando audiência também aqui no Pauta do Dia. Valeu, pessoal. Eu queria agradecer aí o Erimar, vocês por terem
né, dado essa audiência aí pra gente e dizer que é o seguinte, são histórias que parecem mentira. Muito Valeu, bem. irmão. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista.